Uma coisa muito mega importante que a gente não pode esquecer nunca é que os seres vivos, na nossa raça especialmente, ela não fica fechada, cristalizada numa fase de desenvolvimento só, né? Ela pode pegar um melhor dia e o pior dia e a gente ir entendendo isso, né? Que eu posso estar num momento onde eu já domine, por exemplo, classificações, seriações, mas naquele dia eu tô um pouco ansioso ou eu não tô conseguindo dar conta da minha agitação. Então a gente desce um nível e a gente oferece demandas mais baixas, né, no sentido de fazer a criança funcionar. E se ela já tem essa habilidade anterior, é fácil a gente construir um repertório em cima do que ela já passou, né, para garantir que faça. Então, quando uma criança tá, por exemplo, nível 1, já sabe triar, transportar e depositar, eu começo a ensinar os brinquedos que exijam já isso, de procurar localizadores ali, mas com base em alguns critérios. Então a gente escolhe algum critério que seja um critério de mais facilidade. Usualmente a gente começa com cores e as formas, porque perceptualmente eles são um dos primeiros que a gente vai construindo, e depois ir aproximando isso com outros critérios. Então primeiro a gente só faz com formas, com tamanhos diferentes. Então a mesma forma, mas com tamanhos diferentes. Então só círculos. Ou você pode começar com várias formas com cores diferentes. Então triângulo, retângulo, círculo e quadrado com a mesma cor, com o critério sendo só a forma, que a gente vai olhando isso com base no repertório anterior que a criança já tem. Então existem algumas coisas em termos de seleção por critério que elas são mais fáceis, outras elas são mais difíceis, então a gente que vai localizar isso. Então as pessoas me perguntam, será que ela vai conseguir fazer esse jogo de encaixe? Encaixe já é uma habilidade de nível 2, né? A perspectiva que a gente trabalha. Então, se ela já faz a de 1, a gente já está pronto para ensinar um quadro de encaixes, por exemplo, com fundo ou sem fundo, com cor, com alguma indicação. Então, o legal é a gente entender, para a definição de qual o melhor brinquedo, que nível de detalhe a criança tem, porque se for uma criança que se apega a detalhes e não consegue montar uma coerência central, ou ela vai ter o hiperfoco e vai olhar só para aquele buraco, ou aquele contexto todo daquele brinquedo não vai ser suficiente para ela entender a função do brinquedo, né? Então, a avaliação também é importante para isso, né? A gente costuma dizer que até para comprar brinquedos a gente tem que entender o estilo cognitivo da criança, quer dizer, como é que a gente pode aproveitar o que eu sei dessa criança e trazer isso para o meu ambiente doméstico, se eu estiver falando de pais, ou para o meu ambiente profissional, se eu estiver falando de profissionais que porventura estejam montando o seu material de trabalho. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é de sempre oferecer um nível de complexidade inferior quando a gente está começando a brincar, com coisas que envolvem até elementos sensoriais para muitas crianças, mas oferecer uma função para isso, senão ela vai ficar batendo naquela coisinha para acender, pela estimulação que a sensação vai dar, e esse reforço sensorial ele é bem poderoso para muitas crianças que estão nesse nível. Então é legal a gente ensinar como é que maneja isso e ver qual é a reação que esse brinquedo vai ter diante da minha ação, mas também é legal eu comecei a ensinar funções para isso. Então sair dos objetos totalmente soltos e entrar para um livrinho onde o cachorrinho vai latir quando eu apertar, o gatinho vai miar quando eu apertar. Também entra uma estimulação sensorial, mas eu já tenho critérios de começar a colocar que esse som só sai mediante eu pressionar aquele animal. Esse som sai se eu apertar aquele outro animalzinho. Então, essas relações a gente já começa a ensinar saindo num nível 100% sensorial. Agora, se a gente estiver falando de uma criança que já tem um nível cognitivo onde os processos de discriminação já são suficientemente fortes para ela fazer os emparelhamentos, aí eu já posso entrar com jogo de memória, já posso entrar com 60 segundos e com todos os brinquedos que embutem em si os comportamentos de discriminação e matching, por exemplo. Então, quando eu sei que a criança já estabelece relações de identidade, então esse é idêntico a esse, mantendo ponto a ponto as mesmas relações, eu já posso fazer um jogo de memória de identidade, quer dizer, esse cachorro com esse cachorro idêntico.
Se é uma criança que já faz esse cachorro com outro cachorro, que não idêntico, eu já posso entrar com aqueles brinquedos que estabelecem relações, associações. Então, o osso para o cachorro, o médico com o estetoscópio, o pintor com o pincel, é um outro momento da vida dessa criança também. E se é uma criança que já lê, a gente pode partir para vários brinquedos que envolvam a leitura, né? Ou a receptividade da fala do outro enquanto leitor. Quer dizer, eu leio e a criança responde. Então, jogos de respostas e perguntas, o que você faria se tivesse determinada coisa, por onde você começaria. Quer dizer, tem várias possibilidades a partir do nível de desenvolvimento que a gente tem da criança que a gente está trabalhando. É importante colocar que até para momentos mais livres, como um desenho, a gente pode oferecer algumas regras estruturadas para que esse desenho tenha estrutura, justamente pela estrutura que ele precisa, porque eu vou oferecer um papel em branco, né, como um papel, e uma caneta, uma caixa de lápis de cor para essa criança, isso continua gerando desestrutura. Então, os moldes vazados, usamos muito. Tem alguns livrinhos que ensinam o desenho, isso acaba ajudando a formar uma concepção sobre o que é passar o que eu penso para o papel. Essa é uma rota que não é uma rota muito fácil. A rota de leitura parece ser uma rota mais fácil do que a rota de escrita, é uma relação que ela não precisa acontecer ao mesmo tempo, mas ela pode acontecer ao mesmo tempo. Nós temos alguns livrinhos onde a gente tem metade do desenho pronto e a gente precisa completar a outra metade. Então, existem alguns treinos para a grafia, de cópia de estruturas gráficas, que antecedem o desenho livre, porque o desenho livre envolve muita espontaneidade, muita criatividade. Então, não achem que comprar um álbum com um monte de coisa para desenhar ou aquelas malas com 500 lápis de cor diferente, isso pode não ajudar. Então, às vezes é importante a gente manter uma estrutura com 2 lápis coloridos, um lápis só, até que a gente vai ensinando esse acréscimo de cores por conta da seleção. Agora, se é uma criança que já faz seleções, tudo bem. A gente começa a aumentar o número de lápis que a gente vai oferecer, até que ela dê conta dessa gama enorme. Gente, nós ficamos loucos e maravilhados quando a gente vê aqueles estojos de lápis que tem um monte de coisa pra gente escolher, brilhantes, caneta gel. Isso pode não ser tão interessante para a pessoa com autismo por conta desses hiperfocos, por conta de não saber como usar. Então, começar com menos para chegar no mais. Basicamente são essas coisas que a gente precisa considerar. E também ver se não tem muito brilho no brinquedo, se as peças não são muito pequenas para garantir a segurança, qual é a durabilidade desse material. Notem que as nossas crianças às vezes jogam longe o material, põe na boca, então não dá pra gente ficar só contando com o EVA, só contando com o papel, porque eles têm uma durabilidade menor, são mais vulneráveis a esses comportamentos que as crianças podem emitir. Então, acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho na escolha do brinquedo, na escolha do material, a partir do estilo cognitivo, dos comportamentos que eu já sei e do que eu já conheço das nossas crianças. Tem muita coisa boa no mercado, eu vou oferecer aí depois pra gente algumas dicas de alguns brinquedos que a gente usa e que talvez possam ajudá-los. Então, no nosso próximo vídeo, a gente fala um pouquinho sobre algumas sugestões de brinquedos educativos, brinquedos inteligentes e que já contém estrutura nele só, sem que a gente tenha que colocar muitas. Então, fique ligado que a gente vai continuar com a nossa série de vídeos aqui respondendo as perguntas de vocês. Se tiverem alguma dúvida e tiverem interesse, manda um e-mail para o contato@fortea.com.br, participe dos nossos cursos, dá uma entradinha lá no nosso site www.fortea.com.br, que vem chegando muita coisa boa para vocês, tá certo? E se inscreva no canal do YouTube também, TV Fortea, que a gente vai ter aí muitas coisas programadas, já estão acontecendo e outras virão por aí. Até breve, vejo vocês já já.